Quais são os melhores investimentos em renda fixa para outubro? Como fatores macroeconômicos, como alta de preços, crise energética, tendência de alta de taxa de juros, podem impactar os investimentos em renda fixa? E quem responde tudo isso para a gente é o analista Eduardo Pérez, do Nuinvest. Oi, Eduardo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa. Oi, Fabi, tudo bem? Muito bom poder tomar conta de uma edição dessa do Analistas em Ação para falar especificamente de renda fixa, que é um assunto que está voltando bastante a ser comentado no mercado. É isso aí, o programa de hoje é sobre renda fixa. O Eduardo é o responsável por essas recomendações. Edu, vamos começar falando então das novidades agora para o mês de outubro. A gente tem o CDB do Banco Pan. Explica um pouquinho mais para a gente sobre esse CDB, o porquê dessa sua escolha e para quem ele é recomendado. Vamos lá. É um CDB que vai pagar 108% do CDI. Ele é um produto para quem já formou a sua reserva de emergência e agora está buscando rendimentos maiores do que 100% do CDI. Só que é muito importante frisar que, como ele não tem liquidez diária, ele é recomendado para os investidores que não têm a intenção de fazer um resgate antes do vencimento. Quando a gente olha o emissor, que é o Banco Pan, a gente consegue fazer algumas avaliações de alguns indicadores do banco. Um deles é o lucro líquido positivo e crescente nos últimos anos, isso é muito importante para a gente conseguir saber a saúde financeira do banco. O número de agências continuou num total de 5, mesmo durante a pandemia, que foi quando alguns bancos menores que ofereciam taxas maiores por conta do risco maior, tiveram que fechar algumas agências. Então, ponto positivo para o Banco Pan durante esse período da pandemia. O Banco Pan ele tem um rating nacional de AA, que é AA pela agência Fitch, e AAA, que é o AAA pela agência Standard Poor's, que são agências muito conhecidas no mercado por fazer esse tipo de classificação e darem essas notas para os emissores de renda fixa. Outro índice muito importante para a gente analisar é o índice de Basileia, que atualmente o Banco Pan tem o índice em 15,9%, lembrando que esse percentual de 15,9% está bem acima do mínimo exigido pelo Banco Central, que é de 8%. O índice de Basileia ele serve para evitar que os bancos emprestem todo o dinheiro que eles têm e garantir um colchão de liquidez para evitar uma situação de alavancagem extrema que pode gerar um efeito dominó no sistema financeiro se alguns bancos quebrarem. Então, de uma forma bem resumida, para cada R$ 100 emprestados pelo Banco Pan, R$ 15,90 são provenientes do patrimônio do próprio banco e não de captação através de depósitos. Por isso que o Banco Central tem esse limite mínimo de 8%. E a interpretação que a gente faz desse índice é: quanto maior essa porcentagem, melhor. O segundo índice que eu quero destacar é o índice de imobilização, que no Banco Pan atualmente está em 11,4%, enquanto o limite máximo permitido pelo Banco Central é de 50%. Esse índice ele mostra quanto do patrimônio do banco foi usado para comprar ativos imobilizados, como prédio, máquina e veículos, que normalmente são ativos muito difíceis para você vender rápido e transformar em dinheiro, caso aconteça uma eventual liquidação do banco. Então, a interpretação para esse tipo de índice é: para cada R$ 100 que o banco tem de patrimônio, R$ 11,40 estão na conta de ativos imobilizados. Então, diferente do índice de Basileia, o índice de imobilizado, ele quanto menor, melhor para o investidor quando ele analisa uma instituição financeira. E aí a gente chega num outro detalhe importante, que é o prazo que a gente escolheu para esse título. A gente pegou um título que vence em 2024, justamente para o investidor ter essas duas opções e conseguir comparar um título privado, que no caso aqui seria um CDB, com o Tesouro Selic, que vence também em 2024 e que está nas recomendações de renda fixa aqui do Invest News, e que ele vai render 100% da Selic, mais aquela taxa pequenininha de deságio, que é menor do que 1%. Então, cabe do investidor ver qual que é o produto que se encaixa mais no perfil e no objetivo dele. O tesouro vai ter menos risco, mas o título privado vai ter um retorno mais interessante.
Legal, Edu. E também foi adicionada nas recomendações uma LCI do Banco Tricuri com rentabilidade de 111% do CDI, que tem vencimento para 2023. Conta pra gente um pouquinho mais sobre essa LCI e o porquê também da escolha dela. Essa LCI, ela paga 111% do CDI, mas se a gente considerar a isenção do IR, a rentabilidade final dele vai para 130% do CDI. Então, ele é mais uma opção para o investidor que já tem a reserva de emergência formada e que ele está buscando uma turbinada na rentabilidade da carteira. O vencimento fica para agosto de 2023, é um pouquinho diferente ali em questão de meses para os outros títulos que estão vencendo em 2024, mas ainda assim dá para usar numa comparação com o Tesouro Selic, por exemplo. Só que aí entra naquele mesmo detalhe do CDB que a gente comentou, por ele não ter liquidez diária, não é um bom investimento para quem está formando ainda a reserva de emergência. Já olhando o emissor, que é o Banco Tricuri, atualmente ele tem o índice de Basileia em 55%, lembrando que fica bem acima do mínimo de 8% exigido, e o índice de mobilização é de 0,1%, que aí nem precisa falar que está bem melhor do que o teto máximo de 50% permitido pelo Banco Central. E ele também vai na linha de apresentar lucros líquidos positivos nos últimos anos, e ele tem o rating BRA pela agência Austin Rating. Bacana, Edu. E você também fez uma substituição do CDB atrelado ao IPCA do Banco BMG para 2023 para um CDB para 2026. Você pode falar um pouco mais desses motivos, né, do porquê que motivou essa troca, os pontos positivos e também negativos, e para qual investidor ele é recomendado? Claro, vamos lá. O BMG, igual você falou, já estava nas recomendações anteriores, né, para setembro, e agora a gente não deixa de recomendar aquele CDB, a gente só escolheu mostrar uma nova oportunidade que o investidor consegue encontrar. Então, o Banco BMG como emissor, ele continua chamando bastante atenção, porque ele é um emissor bem controlado, ele tem boas notas de rating, a gente vai até abordar, mas eu quis colocar esse título vencendo agora para 2026, para o investidor conseguir ter uma comparação melhor com o Tesouro IPCA, que vence em 2026. Então vão ser dois títulos, um público e um privado, atrelados ao IPCA, que vão ter um prazo bem parecido. A única coisa é que você vai ter um risco maior no título, no CDB do BMG, só que em troca ele vai te remunerar o IPCA mais 5,03% ao ano, com vencimento lá em 2026. E o Tesouro IPCA, ele vence em 2026 também, só que ele te paga a variação do IPCA mais 4,66% ao ano. Vai do investidor escolher conforme o perfil. O risco é maior do que o Tesouro Direto? A resposta é que sim, mas o Banco BMG ele é tão bem gerido que ele conseguiu aumentar o número de agências durante a pandemia e ele foca em empréstimos para a pessoa física, com ênfase em servidores públicos e também o público aposentado naquela modalidade de empréstimo consignado. Então, as garantias que o banco tem são bem maiores. E aí, olhando um outro aspecto, que são as operações de crédito para PJ, o foco sempre é em empresas muito mais de médio porte, lembrando também que, no geral, a carteira de crédito deles é composta por 78% de tomadores de créditos classificados como A, e aí só lembrando que a escala começa lá em cima com AA, desce para a letra A, depois vai descendo B, C e vai até a letra H. Então a gente consegue perceber que é uma qualidade de crédito muito interessante para um banco, e ele também tem rating, ele tem rating A pela Fitch e tem A- pela Moody's. Essas são duas agências muito conhecidas no mercado e notas também bem elevadas, pensando que é um banco de um porte menor do que o que a gente vê por aí, esses bancões de hoje em dia. Legal, Edu. Lembrando, pessoal, que essas são as novidades agora das recomendações para o mês de outubro. E mais detalhes vocês conferem no nosso site, investnews.com.br, na seção de carteiras. Edu, vale lembrar também que quando a gente fala de investimentos, né, o investidor tem que estar atento ao seu perfil, ao seu objetivo, às suas necessidades, para fazer as escolhas dos melhores investimentos, das melhores estratégias. E dentro desse cenário também é importante estar ligado nos fatores macroeconômicos, né, entender o que está acontecendo
de uma forma mais ampla, já que esses fatores podem acabar impactando também as carteiras de investimentos. E recentemente a gente vê uma cautela, uma maior preocupação, como por exemplo, aumento dos preços, crise energética, tendência de alta de taxa de juros. Então, Edu, falando um pouquinho de inflação, os preços estão subindo no mundo, aqui no Brasil não é diferente. Recentemente a gente teve a divulgação do IPCA, que mostrou que no acumulado de 12 meses nossa inflação já passa dos 10%. Então, que avaliação que você faz dessa alta de preços de forma global aqui no Brasil e quais que podem ser os impactos para os investimentos em renda fixa? Por incrível que pareça, todo mundo achou estranho quando o Brasil teve que subir a taxa de juros lá no começo de 2021, quando quase o mundo inteiro estava com taxas de juros em queda para estimular a retomada econômica. Agora a gente tem alguns países cogitando elevar a taxa de juros para conseguir conter um pouco da inflação, como os Estados Unidos e a zona do euro, mas parece que de uma forma bem estranha a gente já está na frente, mesmo que isso tenha acontecido em parte pelo nosso histórico de hiperinflação, que o Brasil passou há relativamente pouco tempo, e também pela alta do dólar que acabou encarecendo as commodities. Essa alta da inflação, ela acaba sendo mundial e ela gera um receio entre os investidores e eles começam a exigir taxas maiores para se investir. Então isso só reforça as nossas recomendações de que os títulos pós-fixados, seja para reserva de emergência ou para levar até o vencimento, são ótimas opções, assim como os títulos híbridos, que são os atrelados a algum índice de preço como o IPCA. Nesse caso dos híbridos, levando até o vencimento seria a hipótese mais interessante no momento, porque eles vão ser beneficiados. Só os pré-fixados ainda, que eles apresentam um risco muito alto e talvez não seja a melhor hora para se investir neles. Mas claro que a gente vai acompanhando tudo sempre de perto e não é uma mudança de cenário que acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra. Ela vai começar a dar sinais em um mês, vai levar uns 2, 3 meses, e aí sim a gente pode falar com mais segurança de que o momento econômico mudou e que talvez os prefixados possam ser mais interessantes, mas por enquanto, sem chance para eles. Legal, e não tem como a gente falar de inflação sem não falar da taxa básica de juros, né? A gente viu nossa taxa passar da mínima dos 2% ao ano para atualmente 6,25% ao ano. Tem projeções que a taxa Selic pode chegar aos 9% até 10% ainda agora no ano de 2021. A gente tem mais duas reuniões ainda do Copom para esse ano. Quais são suas expectativas, Edu? E considerando o Selic, no cenário de Selic mais elevada, quais as opções em renda fixa podem ser interessantes? A gente tem duas formas de prever como que o mercado está com expectativa para a taxa Selic. A gente pode pegar o relatório Focus, que vai meio que funcionar como uma pesquisa, né? Então o Banco Central pergunta para alguns investidores institucionais quais são os palpites, ou a gente pode ver através da curva de juros, fazendo uma conta muito doida aqui para você tirar ali um fator, para você isolar qual que é a taxa que o mercado está esperando entre as datas das reuniões. Nesse caso, observar o que a curva de juros está indicando, eu acho que é mais apropriado, porque mostra realmente o que o mercado está acreditando através dos investidores que realmente põem dinheiro na mesa, não através de uma pesquisa. Tá? O relatório Focus, ele estava mostrando duas altas de 1 ponto percentual para cada uma dessas duas reuniões do Copom, e aí a Selic encerraria 2021 em 8,25%. Analisando a curva de juros, a gente tem um comportamento parecido, então as expectativas, por enquanto, estão se alinhando, porém, nessa semana, o diretor de política econômica do Banco Central, ele chegou a afirmar que não existe um compromisso em elevar a Selic só em 1 ponto percentual. Quando ele falou isso, o mercado começou a precificar uma alta superior a 1 ponto percentual na reunião de dezembro. Então chegou a ser cogitada ali através da curva de juros uma alta de 1,25 ponto percentual para essa última reunião, porém as expectativas já se alinharam de novo para altas de 1 ponto percentual até o final do ano. Então, pelo menos por enquanto, o que o mercado enxerga realmente é a Selic em 8,25% no final de dezembro.
Legal, e aqui no Brasil a gente acompanha esse cenário de alta de inflação, turbulência no cenário político, risco fiscal, que vem trazendo volatilidade na nossa bolsa. Já na renda fixa, esse cenário faz o investidor cobrar mais juros nos títulos públicos, por exemplo, como você já comentou, né, Edu? Esse momento, então, é de oportunidade para a renda fixa? Com certeza, esse é o momento para os títulos pós-fixados e para os híbridos, e o retorno deles ainda pode melhorar bastante nos próximos meses. O que o mercado espera quando a gente observa a curva de juros, igual eu falei, fazendo toda aquela conta muito maluca, é que o mercado precifica uma Selic perto dos 10% no final desse ano. Ano que vem ainda deve ficar bastante elevado, mas no ano seguinte deve voltar para níveis de 6%. Então, não é uma taxa tão alta como antigamente, a gente tinha ali taxa Selic em 14% em meados de 2015, porém, já fica bem distante da realidade de uma taxa Selic em 2%. Torna a renda fixa mais atrativa e, consequentemente, todo mundo deve continuar com foco maior em renda fixa do que no começo de 2021. Bacana. Bom, agora a gente segue para a tradição do nosso programa, onde a gente sempre traz perguntas enviadas pela nossa audiência. Vamos então a elas? Bom, Edu, a gente recebeu diversas perguntas, dúvidas sobre renda fixa. Gostaria de aproveitar e agradecer todo mundo que participou, enviou suas perguntas. A gente tem um tempo um pouco mais curto aqui, separei 3 para o Edu responder, mas claro, a gente vai manter as perguntas guardadas aqui e vamos trazendo ao longo da nossa programação. Edu, a primeira pergunta é do Edgar Osako. Ele fala: como faço para vender um papel IPCA+ no mercado secundário? Vamos lá. Se for um título do Tesouro, por exemplo, o Tesouro IPCA+, você pode acessar a sua conta na corretora, onde o título está custodiado, e pedir esse resgate. Outra opção é você entrar no próprio site do Tesouro Direto, onde você consegue solicitar o resgate por lá, e você vai escolher a sua corretora para receber esse valor. Isso se for um título do Tesouro Direto. Se for um título privado atrelado ao IPCA, provavelmente ele não vai ter liquidez diária, então, a princípio, o investidor precisaria levar realmente até o investimento, até o vencimento, ou então ele poderia encontrar outro investidor interessado nesse título, mas isso acontece normalmente com valores investidos muito altos. Isso porque vai depender bastante da mesa de operação da sua corretora, entrar em contato com outro investidor de outra instituição para conseguir casar esses investimentos, essa venda do seu título para outro investidor interessado. Como isso acaba gerando um esforço muito grande, valores menores não compensam para as instituições quando elas pensam em fazer essa ponte, tá? E aí você tem uma terceira opção, que é verificar se a sua corretora oferece o resgate antecipado, como é o caso aqui da Nuinvest, para alguns títulos de renda fixa privada. Não são todos, mas você recebe uma cotação do seu investimento com o preço da marcação a mercado. Claro que você vai ter um spread incluso nesse preço, ou seja, o preço que você vai receber dessa cotação provavelmente vai ser menor do que você veria se você só acompanhasse a correção que a gente chama ali a marcação na curva de juros, tá? Então, vale do investidor ponderar se vale a pena resgatar com esse valor menor ou se vale a pena ele continuar levando até o vencimento. Bacana. Marlisson Gonçalves também escreveu para a gente. Ele pergunta: o que seria mais interessante? Investir em contas de fintech remunerando 120% do CDI ou no Tesouro Selic com uma visão de recurso para ser utilizado ao curto prazo? No curto prazo mesmo, pensando até como se fosse um capital de giro, sei lá, você recebeu o salário e você não quer deixar a grana parada na poupança até chegar a data de pagar o aluguel ou pagar a fatura do cartão. Então, essas contas remuneradas, elas funcionam muito bem, já que o Tesouro Direto, além de você ter o IOF e o IR sobre o lucro, você tem também a marcação a mercado. Só que algumas instituições oferecem rentabilidades de 100, 150, até 200% do CDI. Porém, o risco que você corre é o mesmo risco de emprestar um dinheiro através de uma aplicação em um CDB. Então, é uma aplicação de renda fixa privada. Eu não consigo falar por todas as instituições que fornecem essas contas remuneradas, então é bom sempre pesquisar se a instituição tem a cobertura do FGC, que é o caso do Nubank, quando você
deixa o dinheiro não parado, o dinheiro solto ali na conta, mas sim quando você escolhe a opção de guardar dinheiro, que até tem o ícone do porquinho, quando você escolhe essa modalidade, você está deixando o seu dinheiro coberto pelo FGC em até R$ 250 mil por CPF, né, e por instituição. Então é sempre bom prestar atenção nesses detalhes e, se você quiser, pode conferir no site do FGC se a instituição que você tem a conta remunerada está na lista de instituições associadas. Bacana. Temos também a pergunta do Caio Vinturini. Ele fala: se resgatar o tesouro antes do vencimento, qual que é o rendimento? Pode dar um exemplo prático? Claro, essa pergunta vai ser respondida pelo Excel, porque eu estou gostando bastante de ver que o público está cada vez mais exigente em saber como que o mercado financeiro funciona. E para isso a gente vai usar 3 títulos pré-fixados para mostrar como que a marcação a mercado funciona. 2 títulos realmente são títulos do Tesouro, o Tesouro Prefixado 2024 e o Tesouro Prefixado 2026. A gente vai usar taxas aproximadas que o próprio Tesouro usou também. E por último, só para ilustrar como que os títulos mais longos sofrem mais com a marcação, a gente vai colocar um título prefixado imaginário com vencimento para 2031. Então vamos lá. Dando uma olhada aqui na planilha, a gente tem Tesouro, o prefixado 2024, ele está com uma taxa de 9,9% ao ano, faltando 679 dias úteis para o vencimento dele. O tesouro prefixado, no vencimento, uma unidade inteira dele sempre vai valer R$ 1.000. O que a gente quer saber é o preço dele hoje pela marcação a mercado. Então, se a gente aplicar essa fórmula do valor futuro, dividido por 1 mais a taxa de juros que a gente compactuou no momento da compra, dividido por 100, elevado pelos dias úteis até o vencimento, dividido por 252, que são os dias utilizados em um ano no mercado financeiro aqui no Brasil, a gente chega nesse primeiro preço de R$ 775,41, que é o preço do título hoje. Se a gente aplicar essa fórmula para o Tesouro Prefixado, que tem uma taxa de 10,20% ao ano, e 1.062 dias para o vencimento, a gente tem o preço hoje dele seria de R$ 664,10, e também o prefixado imaginário que a gente colocou aqui para 2031, a taxa é um pouquinho maior, 10,8%, são 2.315 dias. Quando a gente traz a valor presente, o preço do título fica em R$ 389,79. Aqui eu quero frisar só que a gente vai alterar as taxas dos títulos para mostrar como que a mudança na curva de juros impacta, e os dias úteis só para a gente simular o tempo passando, tá? Mas a princípio é isso. A gente tem esse preço de hoje da aplicação. O primeiro cenário hipotético seria o que aconteceria se tivessem passado 30 dias úteis e as taxas não se movimentassem, elas não subissem nem caíssem, elas continuassem nessas taxas que a gente comentou. O tesouro prefixado ia continuar com a taxa de 9,9%, os dias úteis caíram de 679 para 649, aplicando a fórmula do valor presente, o título estaria valendo hoje R$ 784,18. É uma valorização de 1,13%. Já o prefixado, para 2026, como ele tem uma taxa maior e um prazo maior, quando a gente traz a valor presente, só tirando esses 30 dias úteis que passaram, o preço dele passa de R$ 664,10, que foi o que a gente viu no primeiro cenário, para R$ 610,33, ou seja, uma variação de 0,94%. E o Tesouro Imaginário aqui prefixado para 2031, se você trazer a valor presente, ele ficaria ele sai de R$ 389,79 para R$ 392,97, variação um pouquinho menor de 0,82%, isso porque proporcionalmente esses 30 dias úteis impactam muito mais um título curto. Isso aqui, esse primeiro cenário que a gente falou, seria se as taxas fossem mantidas e apenas 30 dias úteis se passassem. Nesse segundo cenário, agora a gente vai trabalhar para descobrir qual vai ser o preço dos títulos passado um dia útil só após a aplicação,
porém com taxas menores, ou seja, as taxas de juros que a gente pega na curva de juros, elas caíram. Então, a gente diminuiu aqui meio ponto percentual em cada uma dessas taxas. O Tesouro para 2024, né, pré-fixado, passou de 9,9% ao ano para 9,4%. A gente até vê que os dias úteis só caíram em um, né, então passou de 679 para 678. Porém, essa pequena mudança na taxa de juros que é negociada na própria B3, que são os juros futuros, eles fizeram o preço do título passar de R$ 775,41 para R$ 785,28. Então, é uma variação positiva de 1,27%. Essa variação, inclusive, é superior do que aquela variação se tivesse passado só os 30 dias sem mudança na taxa. Então, a marcação a mercado consegue ter esse tipo de situação. O Tesouro Prefixado 2026 também, a taxa a gente diminuiu aqui de 10,20 para 9,70, a gente diminuiu meio ponto percentual, e o preço do título passou de R$ 664,10 para R$ 677,20, um dia útil só após a aplicação, com uma valorização de 1,97%. E o prefixado 2031, ele passou de uma taxa de 10,80 para 10,3, e o preço dele passou de R$ 389,79 para R$ 406,49. É uma variação de 4,28%, só com a mudança na taxa de juros com um dia de aplicação. Isso mostra um cenário positivo. E a gente consegue ver também que a taxa de juros, quando elas caem, o preço do seu título sobe, pensando em um título pré-fixado. Agora a gente vai fazer o cenário com um dia útil após a aplicação, porém com as taxas se elevando. Então, a taxa do prefixado 2024 passou de 9,9 para 10,4, a gente aumentou meio ponto percentual, e o preço dele passou de 775,41 para 766,29, ou seja, ele caiu 1,18%. O prefixado 2026, ele tinha taxa de 10,20, passou para 10,7, então foi outro aumento de meio ponto percentual. E o preço dele, que na hora da aplicação estava em 664,10, passa para 651,82. É uma queda mais forte ainda, queda de 1,85% no preço. E esse prefixado imaginário para 2031, ele tinha uma taxa de 10,8, agora passou para uma taxa de 11,3, e o preço dele, no momento da aplicação original, estava em R$ 389,79, passou para R$ 374,16, ou seja, uma desvalorização de 4,01%. Isso significa que quanto maior a mudança positiva na taxa de juros, na curva, menor vai ficar o preço do seu título, e quando os juros futuros começam a se acalmar e começam a descer, quem tem um título com um componente pré-fixado acaba vendo uma valorização. Então, está aí nosso primeiro exemplo prático aqui de como a marcação ao mercado afeta diretamente os investimentos na renda fixa. É isso aí, ficam as explicações então do Edu, espero que tenha esclarecido a sua dúvida, Caio. E lembrando, pessoal, que essas foram as perguntas de hoje. Se vocês têm dúvidas, gostariam de enviar aqui para os analistas responderem, aproveitem para deixar aqui no comentário desse vídeo ou também no decorrer das nossas programações ao longo da semana. A edição de hoje fica por aqui, lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã, não deixe de conferir. Obrigada, Edu, por mais essa sua participação aqui no programa. Que isso, é uma honra estar de volta aqui no programa. Espero na próxima edição vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, e até a próxima.